Não. Estamos na área de risco do corona, né? Exatamente. Então ele está bem dentro do grupo de risco do corona. Além do que o Lula está solto. Ele não está Isso. livre. Ele só está solto. Está solto. Ele não é um homem livre. Então ele tem que ter muito cuidado para não usarem nenhum tipo de argumento e acabarem prendendo ele de novo. Eu acho muito bom que eles mantenham o Lula discreto. É, eu também acho. Não há necessidade agora dele sair cantando a chula, sabe? Dançando a chula. Pelo menos eu acho que não, né? Não, acho que tu tem razão. Inclusive, tem uma razão bem objetiva hoje de haver um resguardo. Pela situação dele, né? É. Pela situação dele, como tudo está acontecendo hoje. Eu acho que agora, nesse momento, a gente tem que ter um máximo de precaução, de tranquilidade, menos emoção, mais razão. Tu sabe que agora eu estou falando sobre dinheiro, essas coisas. A notícias também essa semana que o Bill Gates largou a parte executiva, ou de conselheiro da Microsoft, Sim, e se dedicou agora, quer se dedicar só às benemerências. que bom. Sim, eu acho que ele e a mulher parece que, vamos dizer, tem um modelo humanístico de lidar com o dinheiro grosso, né? E bota dinheiro nisso, né, doutor É, Maia? 5 a 6 bilhões por ano, que talvez agora até aumente, ele usa para, pelo menos na África, saneamento básico e apoios de várias ordens nos Estados Unidos, sei lá. Então, enfim, para usar 6 ou 7 bilhões de dólares em benemerência, eu acho que eu devo dormir 6 horas só, né, por noite. Será? Deve ter uma equipe funcionando. Diz que Pra, fica o tempo todo, tem uma máquina que fica o tempo todo gravando a fazendo assinatura cheques, dele em né? cheques. É. Tu vê que ser bom dá um trabalhão, né, Beatriz? Sim, mas ele comprou uma máquina e botou assinar cheque, pronto, tá resolvido. É, isso aí, eu acho que. Agora também tem uma curiosidade que o pessoal está querendo saber, por que na África não está acontecendo ainda ainda não aconteceu. Tem dois países lá que estão fechando fronteira, estão tomando algumas atitudes, mas não tem ainda muita coisa. Aí estão achando que tem a ver com o clima. Pode ser o clima, né? Essa seria a explicação maior. Ou que é um país assim também, a circulação, por exemplo, na França, é 50 milhões de turismo por ano, quer dizer, então a circulação depende muito da circulação de pessoas pelo mundo e por locais do mundo, né? Espanha, Itália, quantidades imensas na Europa de visitantes, isso aí facilita um bonde a disseminação do vírus. Então, na África, eu acho assim que, se nós for comparar o número de turistas na África com a Europa e Estados Unidos e Canadá, eu acho que fica lá embaixo, né? Uhum. Um amigo nosso aqui está me fazendo uma pergunta que tem a ver com o trabalho da gente aqui. Ele pergunta para Beto, costuma usar o Twitter, certo? Acompanho o teu Twitter. Tu sabes por que os bots e os robôs do Bolsonaro estão subindo o nome do Celso Daniel? Sim, é porque cada vez que queimam algum arquivo no Brasil, o nome do Celso Daniel sobe nos trends topics lá do Twitter. É automático. Se acontece alguma coisa que é muito estranha ali na bolha deles, eles sobem o Celso Daniel do tipo assim, ó. Ah, mataram o Bibiano. Mas e o Celso Daniel? Entende? É uma coisa mais ou menos assim nesse estilo. Para botar o PT, para botar o Lula no meio. É aquela história, né? Quando um alvo fica muito visado, a gente sobe outros tantos, né? Exatamente, para poder tirar aquele e lembrar. É bem isso aí. Esses dias eu vi uma senhora que teve um ataque histérico,
porque ela estava falando uma coisa e a outra chegou e disse, mas e o Lula, hein? Eu vi ela ter um ataque histérico. Era uma senhora bem equilibrada, ela estava falando um problema de falta de verbas para a questão da educação, e a outra se atirou no meio assim, chega, mas e o Lula, hein, ladrão? Tu sabe que eu vi a mulher se descompensou? E ela disse, tu não pode fazer isso comigo, tu tem que me respeitar. Nós estamos falando de um assunto bem pontual, que não tem rigorosamente nada a ver com o ex-presidente. Você está sendo grosseira, você está sendo estúpida, você está sendo ignorante. Eu vi a mulher se descompensar com a outra. Porque tem esse pensamento, né? Tu tá falando uma coisa que não tem nada... mas e o PT, hein? Mas e a roubalheira? Como assim? Do que... Isso é a chamada guerra de foco, né? Em conversas comuns, assim, se eu toco em alguma coisa que tu não gosta, tu pode tentar diversificar o assunto, né? Mudar para outro. Porque são aí baseados em interesses pessoais e de uma certa briga de interesses naquele momento que aparece. Então muda o foco. E perturba o outro. Enquanto tu está numa direção, se vem alguma coisa que atrapalha essa direção, imediatamente tu tem que ter, ou tu sofre uma perturbação até mudar o ritmo ou voltar para o teu ritmo. Né? Essa é a guerra mais comum, tanto, eu digo, no nível mais amplo social, como no individual. Né? Uhum. Agora, isso aí tem um componente de loucura, né? Não, é um componente de, vamos dizer assim, de poder, de interesse e de dominação do momento. Porque, de novo, a gente já se aproxima do maior poder de diversificar as coisas e ser mais capaz de atrapalhar o outro. É uma verdadeira rasteira psicológica, né? Eu te desestruturo naquele momento, trazendo o outro lado, assim, absolutamente impensado pela pessoa que está seguindo uma direção. A metáfora mais comum é tu tá indo muito bem a teus 100 km por hora e alguém se passar na tua frente. Ou tu dá uma baita travada, ou cai no acostamento, ou bate. Isso é uma das características de diálogos por interesses de poder, ou de... Eu quero que o assunto esse não seja encaminhado dessa forma. Uhum. Essa é uma guerra pessoal, microsocial e macrosocial. Ela aparece em todos os níveis, dependendo do jeito que tu quer dominar uma situação. Né? A gente vê a imprensa fazendo isso permanentemente. Mas a imprensa é a que mais faz esse tipo de coisa. Né? Tu trouxe bem aí, eu acho que é isso aí. Né? Aonde eu precisar me encaminhar por interesses mais ou menos escusos, eu uso meus veículos de poder para traçar esse caminho novo, porque aquele que está sendo objetivado está me atrapalhando. Agora, dentro dessa situação toda que a gente está vivendo, talvez o maior fantasma, a coisa mais terrível que a gente tem aqui, que está no comando total, é o medo, né? Mas o medo é exatamente isso que acompanha o tempo todo o poder. Um poder, assim, vamos dizer assim, qualquer nível, vamos dizer assim, mais ligado ao nazismo, por exemplo. Qual é a linha-chave? Medo. Quanto mais medo eu posso investir nessa direção, e as propagandas assim, se tu não estiver na minha, não me obedecer, algo ruim vai te acontecer. Por exemplo, na China agora, aqueles dois que, bem no início, em Wei, foram os que mais apresentaram vídeos sobre a situação de Wei, agora está vendo protestos em Hong Kong, onde está fulano, onde está ciclano. E um deles até disse, agora não é o vírus que me atrapalha, é que eu estou sendo perseguido. E uma semana depois desapareceu. Quer dizer, o que implica isso dentro de uma sociedade mais, que, vamos dizer, cultua o medo? Eu tenho que ficar quietinho dentro daquilo que eu sou encaminhado.
senão eu vou desaparecer ou algo vai ser feito contra mim. Então, é exatamente o oposto da igualdade, uma coisa mais socialista, uma coisa mais aberta. Não tem que ter medo. O nosso medo é não ficar uns iguais aos outros. Aí é uma positividade, né? Mas a sociedade repressiva está baseada sempre no medo. Né? A China, por exemplo, né? Eu posso fazer tudo economicamente, só não posso falar muito. Né? Nem um pouco. Nem um pouco. Parece que tem uma turma que é mais é uma etnia lá na China, que eles isolaram 1 milhão e a aposta é educar as novas gerações para sair fora daquela cultura daquele povo. Então, o que se faz? Se pega os filhos pequenos e faz uma educação de acordo com o que se quer no futuro. Mas, enquanto isso, eu cerco a estrutura toda daquela civilização no sentido dos números. 1 milhão, mais ou menos. Uhum. É uma forma de, reeducando essa civilização, eu tiro a cultura dela e a encaminho conforme eu acho. É o povo uigur. Isso, uigur. Nome difícil. É a população uigur. Eles são absolutamente, quase que fazem lavagem cerebral, né? Quase lavagem cerebral. Então, tu vê que o tempo todo se eu me lembro do tempo do Império Romano, até esses dias eu vi que o Império Romano conseguiu se expandir do jeito que se expandiu porque construiu estradas, olha só. Estradas dele eram para as bigas, né? Sim. E para as legiões caminharem assim de uma forma mais tranquila. E estradas que estão funcionando até hoje, né? São encontradas exatamente como elas foram feitas. Aí eu fico pensando, que engenheiros eram aqueles, hein? Pois é, tu vê, né? Os caras tinham uma capacidade de engenharia. Porque hoje é tudo feito de Lego, né? Qualquer ventinho derruba. Não, nossa, é o que eu não... Eu acho que ali entra uma coisa interessante, né? Que a corrupção, eu acho que se existisse, eu acho que era imediatamente cortada na base. Como assim? A corrupção só podia ser ligada ao alto poder. Ah, bem alto, né? A base, mas essa base que aqui tem também uma abertura fantástica. Porque o melhor negócio hoje no Brasil é criar um novo município, né? Que aí eu tenho assembleia, tenho isso, tenho aquilo, emprego público, e aí então começa. Né? Não, o melhor mesmo é ser amigo de banqueiro do Guedes, né? Você viu agora que vão pegar dinheiro público para dar para os bancos? Não, exatamente. Vão fazer uma bolsa do banqueiro por causa do coronavírus? Sim, pois tu vê que quem começou isso foi o Trump abrindo 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para as empresas, não para a Bolsa de Valores, quer dizer, todas as empresas que estão caindo. Né? Uhum. É um crédito barato, que eu nem sei se tem juro. Bom, a Bolsa subiu no outro dia quase 10%. Sim, porque eles vivem disso, né? Eles vivem só de papelada, não produzem um ovo, não produzem nada. Só fofoca e papelada. Mas é verdade, se tu prestar atenção no sistema financeiro, no sistema de bolsa de valores, é só fofoca e papelada. Nem papelada tem mais, porque agora é tudo feito no mundo virtual, né? Não, tá sempre assim. Claro que aí tu tem aí o chão de fábrica, né? Lá estão, então, as condições de trabalho, de produção e tudo mais. E cada empresa vale no simbólico, que é o papel, aquilo que produz ou que troca, enfim. Eu vi que de 50 mil containers dia que a China movimentava, passou para 2 mil, né? Sim.
Então, tu imagina a queda de produção e de dinheiro